Muito bom dia para você. Hoje é dia 11 de outubro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro de Jonas. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te que me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava na minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a vida, para mim é melhor morrer do que viver. Disse o Senhor: Achas que tens boas razões para ir-te? Jonas saiu da cidade, estabeleceu-se na parte oriental, e ali fez para si uma cabana onde repousava a sombra, ao ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana, para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era, e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do oriente um vento quente, e o Senhor bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. E o Senhor replicou-lhe: Tu sofrestes por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. Eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Meus irmãos, e aqui nessa parte, nos devocionais anteriores, a gente falou por que Jonas não queria ir para Nínive. Quando o Senhor dá a ordem, ele tenta fugir para Tarsis, exatamente porque ele queria estar contemplando o Senhor, sabia da soberania de Deus, mas ele considerava que aqueles que de repente não faziam a vontade do Senhor, eles não deviam, não mereciam a graça da proclamação. E aí quando Deus redireciona Jonas, que Jonas partiu, fugiu para outro lugar, tenta fugir para outro lugar, mas Deus redireciona Jonas, ele vai para Nínive, passa por aquela cidade, meio que ainda indiferente, mas a própria palavra do Senhor, assim como traz o Salmo, ela não passa sem deixar sinais. E quando Jonas percebe, então, o povo, a gente viu no devocional ontem, o povo começou a clamar por misericórdia, ou acolheu a palavra, começou a clamar por misericórdia, desde o menor até o maior, desde o homem mais simples até o rei da cidade, fazendo penitência, fazendo jejum, até mesmo colocou que os animais fossem dessa forma. E aí Deus, então, aplaca a sua ira e tem misericórdia daquele povo, e perdoa as suas faltas. E isso enfurece Jonas, e Jonas fala: é por isso que eu não queria vir aqui para Nínive, porque eu sei que o Senhor é um Deus benigno, que o Senhor é um Deus misericordioso, e que perdoa com facilidade as faltas cometidas. E aí então, Deus já tinha falado para Jonas, uma vez, 2 vezes, e o Senhor ordenou a Jonas: levanta-te e vai para Nínive, primeira vez. Aí pela segunda vez, e o Senhor ordenou a Jonas: levanta e vai para Nínive. E ainda que Jonas, conhecendo que Deus era bom, benigno e misericordioso, ele ainda acha que existe motivo para ele estar com raiva, que Deus não deveria perdoar aquela cidade. Então Jonas se retira da cidade e deixa acontecer o que vai acontecer. Mas estava um sol muito quente, ele construiu uma cabana, e Deus manda então, vamos dizer, uma planta dessas rasteiras que veio e cobriu a cabana de Jonas ali. E aí Jonas ficou muito feliz com aquilo, porque ele estava na sombra. Mas no dia seguinte, Deus vai e faz o contrário. Por quê? Para mostrarem atitudes concretas que Jonas não podia ter um coração endurecido para com aquele povo. Jonas se preocupou e ficou bravo por conta de uma planta que nasceu numa noite e morreu no outro dia, mas que não foi ele que plantou. Mas contra os irmãos, o coração dele se endurecia. E ele considerava que eles não mereciam a misericórdia de Deus. E aí Deus fala para ele: Jonas, você se preocupou com essa planta que não foi nem você que plantou, que não pode nem dizer que ela é sua, porque você não teve nenhum trabalho de plantar e de cuidar dela para que ela crescesse. E você se preocupou porque ela morreu.
eu não vou me preocupar. E aí eu te chamo a atenção, meu irmão. Geralmente, Deus fala com os homens, com o povo daquela cidade. Nessa tradução traz com 120 mil seres humanos. Meu irmão, quando a gente fala em humanidade, é uma situação que percorre todas as criaturas humanas. Sabe aquela mania que a gente tem de tô na igreja, sirvo ao Senhor, amo o Senhor, adoro o Senhor, mas fulano converteu, isso aí é fogo de palha, isso aí é faixa, não converteu nada. Ou então a gente vê a graça acontecer na vida do outro e fala, lá no fundo, Senhor, mas eu te orei tanto tempo, te sirvo aqui, tô aqui, pedi tanta coisa, e ele que tá chegando agora, tá colhendo. A dureza do nosso coração. E tantas situações de pessoas que acolhem e falam, melhor mexer com bicho, melhor mexer com isso, do que mexer com seres humanos. Onde foi que eu e você deixamos ou paramos, desaprendemos como olhar para os nossos próximos e amá-los como a nós mesmos, assim como manda o segundo mandamento do Senhor? Tem um pregador, né? Ele fala muito do seu testemunho, né? Do testemunho de vida que teve, que é o Cosme. Ele é um cantor católico, né? São musiquinhas bem animadas, geralmente em retiro. E o testemunho do Cosme, ele é fantástico. Fantástico. Um homem que esteve envolvido com tráfico, um homem que passou por diversas situações, um homem que quando encontrou Cristo, a sua mãe, ela usava do seu corpo para poder alimentar, porque não tinha outra forma, foi abandonado pelo pai. Ele queimou as roupas da mãe dele para que não pudesse sair, para que ela também saísse da vida do pecado. E por todo o mal que ele cometeu, ele reza constantemente o rosário, pedindo misericórdia ao Senhor e testemunhando aquilo que Deus fez na vida dele. E um homem que era envolvido com tráfico, se você soubesse onde ele trabalha hoje, até ele não acreditou quando Deus o fez. Tamanha é a misericórdia de Deus, porque ele trabalha no setor da justiça. Uma vez tocados pela palavra, nós já não somos os mesmos. Mas após sermos tocados por ela, a gente precisa se permitir e buscar ser tocado diariamente, para que essa transformação ela vá além daquilo que a nossa humanidade é capaz de entender. No dia de ontem, a gente está vendo a situação em Israel. E não é só de Israel. A gente tem que lembrar que tem a Rússia, que tem a Ucrânia. Que isso vem desde o tempo de Jesus, quando Herodes manda matar todas as crianças, porque queria dentre eles, não sabia quem era Jesus e queria matar Jesus, já que eu não sabia quem era Jesus, então manda matar todos abaixo de 2 anos. É uma situação de sempre e que a gente não pode se conformar com ela, mas que a gente também tem que aprender a combater espiritualmente. Serão feitas as defesas humanas, é claro, ninguém está falando aqui que não vai ser feita, precisa ser feita e será feita. Mas que a gente não se esqueça de combater. A atrocidade que foi ontem, mais de 40 bebês decapitados, disse no site. Mas oremos e clamemos a misericórdia de Deus, o único justo juiz. Que ele se compadeça de nós, porque nós somos uma casa de rebeldes. Não estou falando só do outro não, meu irmão. Estou falando de todos nós. Porque não são poucas as vezes que a gente se enche da razão, se enche de nós mesmos e aponta o dedo ao invés de orar. Que seja feita a vontade do Pai. Porque Ele é o justo, único justo juiz e sabe o que é melhor. E é o único capaz de transformar toda essa situação. Que essa casa de rebelde que somos nós, que o nosso coração seja aquebrantado diante do Senhor. Que o nosso coração seja transformado diante da grandeza de Deus. Hoje é quarta-feira,
te convido a fazer jejum de alguma forma, né? Você define, pedindo ao Senhor misericórdia e compaixão de nós. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós professemos, proclamemos e vivemos, sendo nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de nossa casa, o Deus de nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família e de todos os lugares onde nós chegarmos, que primeiramente chegue o Espírito Santo de Deus. E depois essa criatura aqui, que emprestou o corpo para ser boca de profeta para o Senhor, abraços que acolhem, trazendo a misericórdia de Deus, e que diariamente pelo seu testemunha a bondade, benignidade e misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe.